Essas são algumas imagens de lavouras de soja lá na região de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, uma região que sofreu bastante com a falta de chuvas. Isso refletiu muito no desenvolvimento das áreas de soja dessa safra 21-22. E é para lá que o Realidades da Safra vai nesse momento, para conversar com o Albano Antônio Strider, ele que é engenheiro agrônomo lá em São Borja, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Albano, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos e bom dia ao pessoal do Notícias Agrícolas e a você, Guilherme, bom dia. Albano, conta pra gente como é que tem sido essa situação de falta de chuvas aí na região e como que isso tem impactado o desenvolvimento da soja aí no município. Bom, a região aqui está desde o dia 25 de novembro sem chuvas expressivas, né, Guilherme? E a gente está tendo um cenário aí muito complicado, coisa jamais vista na região. Tivemos cenários aí 2004, 2005, 2006, 2012 com precipitações abaixo do normal, mas este ano está sendo assim fora dos padrões, inclusive com relatos de que nunca houve uma estiagem tão severa na nossa região. Então estamos sem chuvas desde o dia 25 de novembro. Tivemos algumas pequenas precipitações muito localizadas na região, em dezembro, em janeiro também, mas muito localizadas e de baixa intensidade, né? Então não está tendo chuvas desde esse período aí. E isso afeta bastante as lavouras, né? Inclusive milho, que já estava sendo colhido agora, também foi afetado. Soja está sendo no pico, né, do desastre que está acontecendo na nossa região, e também o arroz está sendo bastante afetado por essa estiagem prolongada e severa. E aí, Albano, para a gente falar do milho primeiro, como é que isso impactou no milho? Vai ter alguma colheita de milho aí na região ou a gente pode considerar perdida essa safra do milho aí na região de São Borja? O milho que foi plantado em agosto, ele teve perda, ele já está praticamente no final da colheita. O pessoal conseguiu colher alguma coisa, em torno de 40 a 50 sacas por hectare. As lavouras plantadas em setembro foram totalmente perdidas. Não há colheita nas lavouras plantadas em setembro em milho. Então, sobrou só as áreas de pivô, que são áreas irrigadas, mesmo assim com uma produtividade de 30% abaixo de anos normais, em função da alta temperatura e também da falta de água nas barragens na situação do milho. E aí, quando a gente olha para a soja, Albano, qual que tem sido o impacto? A gente já consegue ter alguma ideia de perdas estimativas dessa redução de produção? Existem já algumas estimativas, né, Guilherme? A gente tem visto lavouras todos os dias e acompanhando a Emater e acompanhando outros órgãos de pesquisa aí com estimativas. No geral, estão divulgando estimativas em torno de 50% de perdas no soja. A gente sabe que isso é muito maior. Nos últimos dias não choveu, não há precipitações previstas, o soja está na fase crítica, que é a fase de florescimento, e algumas lavouras já com enchimento de grãos. E pelo que eu particularmente tenho visto nas lavouras, em áreas de sequeiro que não são irrigadas e com nenhuma possibilidade de irrigação, essas áreas de sequeiro hoje têm 80% de perdas das áreas que eu tenho preparado. A gente conhece aqui uma área, então, em torno de 150 mil hectares que a gente conhece, né, e que a gente transita nessa área durante todos os dias, aí durante a semana, a gente faz visitas a produtores e acompanha lavouras. Essas áreas estão praticamente 80% perdidas e muitas dessas áreas, nenhuma possibilidade de colheita de grãos. E aí, Albano, você comentou nessas perdas até em áreas irrigadas, a gente vai colocar aqui também algumas imagens que mostram essa situação de barragens, de áreas irrigadas, até nem mesmo as áreas irrigadas estão conseguindo se salvar nessa situação, né? Exatamente, essas imagens aí são imagens de barragens onde é instalado o pivô central. E essas áreas, a partir do dia 15, em torno de 15 a 20 de janeiro em diante, já não tem mais água, terminou as águas das barragens, porque as barragens estavam preparadas para aguentar 30 dias, 40 dias, aí, até 50 dias sem estiagem. Mas essas barragens não são preparadas para 70 dias, dias sem chuvas consideráveis para alimentar elas. Então, os pivôs central, mesmo bem planejado, ele também está tendo perdas, e vários pivôs centrais, aqui para vocês terem uma ideia,
A nossa área de atuação aqui, particularmente, como engenheiro agrônomo, em torno de 56 pivôs de irrigação a gente acompanha. Desses 56 pivôs, só para dar um exemplo, tem 36 pivôs parados, 35, 36 pivôs parados por falta de água. Então, a situação para o soja irrigado também está bastante complicada. E aí, Albano, o produtor que está nessa situação, que está verificando essas perdas grandes nas suas lavouras, que alternativas ele tem nesse momento, passo a passo? O que ele pode fazer a partir de agora, constatando essas perdas tão grandes? O produtor, ele tem que, para aqueles que têm seguro, né, seguro agrícola ou financiamento via banco, esses produtores que têm esse acesso devem procurar. A gente sugere que procurem esses órgãos aí de bancos e de seguradoras para acionarem os seguros, né? Porque não existe alternativa. Não tem outra alternativa a não ser essa para essas lavouras implantadas. E o pessoal planejar, né? A gente tentar planejar essas áreas nos próximos períodos com atividades um pouco diferentes. A seca, ela nos ensina, a estiagem nos ensina algumas coisas, mesmo que a gente tenha recorrência de estiagens, mas nem uma tão severa. Então, os produtores, de agora em diante, o fato importante é planejamento, essa é a ideia. O planejamento faz parte do sistema e ele deve ser mais usado, né? Então, isso hoje não tem mais, essas lavouras não têm mais atitude de a gente tomar porque simplesmente estão praticamente perdidas. Então, as atitudes técnicas nesse momento, elas resolvem muito pouco, né? O que a gente pode planejar é o futuro dessas áreas, né? Para a gente poder ter uma sobrevivência melhor em estiagem severa como essa. Albano, só aproveitar para registrar a participação do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. O RR manda mensagem aqui: passei hoje de Santiago até São Luís Gonzaga, a situação é muito triste no Rio Grande do Sul, até mostrando, né, outras regiões também vivendo essa situação. E você comentou nessa importância do planejamento para as próximas safras. O que pode ser feito? Qual pode ser algum desses pontos de planejamento que o produtor pode ficar atento para as próximas safras, para a sequência das atividades? O importante é fazer um planejamento sempre modesto, né? Não, assim, a gente fazer com que as áreas que estão sendo implantadas de soja, elas tenham, assim, estimativas muito altas de produção. E principalmente a questão da água, fazer armazenamento de água. Essa deve ser a nossa atitude de agora em diante, né? Ver com os órgãos ambientais para conseguir uma produção, para armazenar água na nossa região. Isso é muito importante. Nós temos bastante restrição de órgãos ambientais para armazenamento de água e no momento seria muito importante o armazenamento de água maior na nossa região, bem planejado, não agredindo o meio ambiente. Existe possibilidade de armazenamento grande de água na nossa região e isso precisa ser resolvido e precisa ser visualizado por todos os produtores, por órgãos ambientais e governo. Então essas são as atitudes principais para frente e aumentar os sistemas de irrigação, que são muito importantes para a nossa região. Albano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essa situação das lavouras aí na região de São Borja. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Nesse momento não é muito fácil a gente falar em otimismo, mas temos que manter o foco. A estiagem é esse ano, os outros anos serão melhores, porque essa é uma estiagem muito severa e agressiva. Mas o principal a todos, uma mensagem de otimismo, né, e que a gente consiga planejar as próximas safras de uma melhor forma e que a gente tenha melhores produtividades. Esse é o recado que a gente pode dar no momento aí de bastante complicado para a nossa região. Albano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente espera que da próxima vez com notícias melhores para os produtores aí da região. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos. Esse o Albano Antônio Strider, ele que é engenheiro agrônomo lá no município de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar a situação dramática vivida pelos produtores de soja e de milho nessa safra de verão 21-22. O Albano destacando perdas de 80% na produção de milho lá no Rio Grande do Sul, nas áreas de sequeiro. As lavouras plantadas em setembro, já perdas de 100%, apenas aquelas áreas plantadas um pouco mais cedo, plantadas em agosto, que conseguiram produzir alguma coisa, produzir ali entre 40 e 50 sacas por hectare, uma produção muito baixa
para o milho lá no Rio Grande do Sul, até mesmo áreas irrigadas também sofreram com perdas de produtividade. A situação vai se repetindo para a soja, que já tem perdas consolidadas de 50% na produção esperada, mas as estimativas dos produtores, do próprio Albano, que fazendo ali giros por lavouras ao longo dos dias lá na região de São Borja, no Rio Grande do Sul, essas perdas devem chegar a níveis ainda maiores do que esses 50%. As lavouras vão perdendo 80% no sequeiro, lavouras de irrigação também perdendo, o Albano destacando que desde novembro não há chuvas constantes lá na região, apenas chuvas muito localizadas, volumes muito restritos, que não conseguiram nem encher as reservas de água. Então, muitos pivôs já desde meados de janeiro paralisados, o Albano destacando que de 56 pivôs centrais que ele acompanha lá na região, 36 estão parados nesse momento por falta de água. Então, nem mesmo aquelas lavouras irrigadas têm dado conta de suprir essa necessidade de água das lavouras. Então, perdas muito grandes e, diante disso, resta ao produtor buscar o acionamento dos seus seguros, dos seus financiamentos, para tentar, de alguma forma, amenizar esse impacto que vai ser bastante grande nas contas do produtor lá da região. O que fica de lição daqui para frente, o Albano destacando a necessidade de planejamento, necessidade de fazer um planejamento modesto, um planejamento específico, verificar cada ponto da sua produção e fazer investimentos no aumento da capacidade de reserva de água. É preciso que os órgãos que às vezes até dificultam um pouquinho essa questão de irrigação, de armazenamento de água, precisam um trabalho nesse sentido para essas liberações, porque a irrigação é um caminho bom para ajudar a amenizar situações drásticas como essa na falta de chuvas. Esse foi o recado final do Albano Strider, engenheiro agrônomo lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.